Eu sou o Túlio Takemai, especialista em tomada de decisão de alta performance, fundador da Decision Blueprint e apresentador deste podcast. Bem-vindos a mais um programa Sua Melhor Decisão. Tudo sobre a ciência da real tomada de decisão de alta performance em sua vida pessoal, carreira, negócios, finanças, relacionamentos e muito mais. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu vou falar sobre alternativas de decisão. Quando nós temos uma decisão a ser tomada, nossa tendência natural é ver apenas uma alternativa, além da atual. Ou seja, é ficar como está ou mudar para algo diferente. Então, por exemplo, eu continuo como estou vivendo agora, sem um relógio top, ou eu pego todo o dinheiro que eu tenho e compro aquele relógio top. A gente vê como zeros e uns. Isso a gente já falou um pouquinho no passado, em outro episódio. Tem uma armadilha cognitiva relacionada a isso, que fala sobre o pensamento binário de zeros e uns, sem as nuances no meio do contexto. Ok, então você já sabe que normalmente você só pensa em uma alternativa de cara. Normalmente, inclusive, essa alternativa ela é muito extremista. É ou ter aquilo ou não ter nada. É fazer aquilo ou não fazer nada. É manter aquele relacionamento para sempre ou rompê-lo de imediato. Então não tem essas nuances, esses tons diferentes que existem na realidade. E aí entra outra armadilha cognitiva, que você também já ouviu comigo em outro podcast, que é o chamado em inglês de narrow framing, ou em português, uma tradução livre, enquadramento estreito, que faz com que a gente enxergue apenas aquele pontinho minúsculo que está na nossa frente, e a gente não consiga enxergar um horizonte muito mais amplo de opções. E aí, quando eu falo um horizonte mais amplo de opções, vamos falar neste episódio de alguma coisa um pouco mais prática. Vamos falar um pouquinho de técnicas, e isso eu acho que você está esperando há algum tempo já. Vamos falar de técnicas, então, para a gente escapar dessa visão limitada que nós temos com relação à quantidade de opções que nós temos. Mas antes disso, eu diria o seguinte: você sabia que na maioria das escolhas que a gente toma, além de eu já ter citado lá no início que a gente só escolhe uma alternativa para tomar aquela decisão, então uma decisão binária, isso não acontece só com você. A maioria esmagadora das decisões do dia a dia de todo mundo, inclusive no âmbito financeiro, amoroso e assim por diante, eles simplesmente consideram manter o estado atual ou mudar para algo radicalmente diferente. E tem mais. Um excesso de opções também é prejudicial. Então, quando você tem uma opção só, é péssimo, porque na verdade aquilo praticamente não é uma escolha. Só que quando você tem opções demais, o seu cérebro fica sobrecarregado em tentar escolher dentre as opções e isso te gera fadiga. Uma fadiga mental, uma fadiga conhecida como fadiga da decisão, na qual o seu cérebro começa a desistir de tomar aquela decisão e ele prefere nem fazer nada, ele prefere deixar do jeito que está. Então, você não pode ter poucas alternativas nem alternativas excessivas. Qual que é o número ideal, então? O número ideal é entre 2 e 4. Ou seja, entre duas alternativas, além de continuar do jeito que você está agora, e 4 alternativas. Mais do que isso é exaustivo. Menos do que isso, você não tem uma decisão de fato nas mãos, você não tem uma decisão de qualidade para tomar. Ok, está claro isso para você agora, né? Temos clarificado isso, quais são duas técnicas práticas que você pode usar hoje e a qualquer momento para conseguir escapar dessas armadilhas cognitivas. E observe, eu disse estas armadilhas cognitivas, ou seja, você observou lá no início do episódio que não é uma só. Elas ocorrem em pares, em trios, enfim, elas não afetam a sua decisão sozinhas. Elas podem te afetar sozinhas, assim como elas podem te afetar em conjunto com outras armadilhas cognitivas. E aí você fica nesse ciclo infinito. Então, vamos de uma vez por todas à primeira técnica. A primeira é você avaliar o custo da oportunidade.
Isso, inclusive, é um termo muito comum no mundo de investimentos, no qual você identifica se você partir para aportar X dinheiro nessa empresa aqui, enquanto eu aporto esse dinheiro e ele está lá rendendo ou desvalorizando, quais oportunidades eu perdi? Será que tinha uma oportunidade melhor? Isso se aplica em qualquer tomada de decisão na prática. Então, quando você pensa, por exemplo, mantenho o smartphone que eu tenho agora, ou compro um smartphone novo de R$ 10.000, existem, além das nuances, outras opções. E aí, o que o custo da oportunidade diz com relação a um cenário desse? Tá, talvez você troque seu smartphone atual por um de R$ 10.000. Mas o que você está perdendo se você fizer isso? O que mais você consegue fazer com esses R$ 10.000? E aí você começa a comparar o investimento, seja em tempo, esforço, dinheiro, não importa, que você vai fazer para aquela alternativa de decisão que você tem em mente, e vai calcular o que você poderia fazer com ela em outros cenários. Será que com esses 10 mil, por exemplo, eu não posso pegar um smartphone um pouco mais barato? Digamos 3,5, 4, até R$ 5.000, e o restante do dinheiro fazer uma outra coisa que eu precise? E aí você precisa ter noção das suas prioridades na vida também, para conseguir decidir aí. Quais são as minhas prioridades? O que eu posso fazer e o que eu preciso fazer com esse dinheiro, dentro de todas elas. E aí você começa a pesar. Peraí, realmente, de repente, um investimento de R$ 10.000 num smartphone novo agora não faça tanto sentido quanto trocar sim para um smartphone novo, mas não tão caro, e pegar o diferencial e, sei lá, por exemplo, investir em curso de desenvolvimento profissional, desenvolvimento pessoal, pagar algum procedimento que você queira, guardar para uma viagem, ou investir esse dinheiro para que o rendimento desse dinheiro te ajude a ir amortizando o custo do novo smartphone. E aí, de repente você pode pensar em um outro custo de oportunidade. Você já pensou que trocando seu smartphone, você pode vender o seu antigo? E aí esse dinheiro consegue repor parte do dinheiro que você usou no novo? E de repente esse novo smartphone de, sei lá, digamos R$ 5.000, ele passa a ter te custado ali uns 4.000? Ou até menos? E aí com essa tremenda diferença que você tem agora entre gastar 10.000 em uma coisa só e gastar mais ou menos 4.000 e ter mais 6.000 para fazer outras coisas, você pode investir uma parte do dinheiro, você pode guardar uma parte do dinheiro para viagem, você pode pagar alguma coisa, algum curso de especialização ou, enfim, alguma coisa para o desenvolvimento pessoal. Olha quantas alternativas diferentes surgiram só nesse raciocínio. Então observe, custo da oportunidade é a primeira técnica que você deve utilizar para conseguir escapar dessas armadilhas. E aí você começa a descobrir que tem um âmbito tão gigante de opções, tem um leque enorme disponível para você com isso, que de repente você pode encontrar meios, inclusive, de fazer esses 10.000 renderem muito mais dinheiro e pagarem o smartphone novo e continuarem sendo 10.000 e depois se multiplicarem por mais ainda. E até mesmo esse investimento todo ele pode trazer um novo panorama de qualidade de vida para você. Uma nova experiência de vida. E lembre-se que a vida é feita de experiências. Então, guarde na mente essa primeira técnica. Agora vamos falar da segunda técnica. Mas antes de falar da segunda técnica, pedi um favor para você, e eu acho que é tranquilo fazer isso agora. Onde você estiver ouvindo esse podcast, dê um like, compartilhe ele, faça com que mais pessoas tenham acesso a essas informações, que meu intuito é ajudar o máximo possível de pessoas. Se tiver interesse, você também pode entrar no nosso grupo de WhatsApp. Lá eu diretamente mando mensagens, áudios periódicos falando sobre várias dicas e situações, inclusive, que eu estou vivenciando naquele momento, para aproveitar e exemplificar com todo o conhecimento que eu passo aqui para você nesse podcast. Então, dá essa força, agradeço muito. E agora vamos falar sim da segunda técnica. Essa segunda técnica é a técnica do desaparecimento. Aí você vai pensar o quê? É para fazer uma mágica e sumir? Ou fazer todas as minhas dúvidas sumirem? Mais ou menos.
A ideia dessa técnica qual é? O que aconteceria, pensa aí, mentaliza, o que aconteceria se todas as opções que você tinha em mente para essa decisão simplesmente desaparecessem? Você não tem mais nenhuma delas. E aí? E agora? O que você vai fazer? E eu vou te dizer o que vai acontecer. O que vai acontecer é que você vai começar a mentalizar outras opções. Isso é um modo artificial de forçar o seu lado criativo a funcionar para gerar opções novas. Então você vê que aquelas opções antigas não desapareceram, mas a partir do momento que você conscientemente assume que elas desapareceram, automaticamente você começa a imaginar outras possibilidades. E aí, de repente, você começa a ver que as opções que você tinha antes nem eram tão boas assim. Ou, às vezes, algumas delas podem ser bem estúpidas, para falar o português claro. E aí você começa a dedicar mais tempo, mais criatividade, e começa a ver que tem, alternativas muito melhores para o que você queria fazer. Então, veja, o poder dessa técnica está na sua criatividade. Bom, nesses poucos mais de 10 minutos eu te apresentei 2 técnicas que são super simples de serem executadas, dão um resultado espetacular, você vai ver aplicando isso, então eu recomendo que você anote essas técnicas e sempre que você tiver uma decisão, sei lá, que você está se debatendo, está sofrendo com ela, ou é uma decisão importante, tenta aplicar essas 2 técnicas. Lembre-se, elas não valem só para os exemplos que eu dei, elas não valem só para compras financeiras, ela não vale só para relacionamento, ela não vale só para carreira. Essas técnicas valem para qualquer tomada de decisão. Na hora que você aplicar, você vai entender como elas funcionam na prática e de formas maravilhosas no seu dia a dia. Elas vão facilitar bastante o seu caminho. E é isso aí. Por hoje é só, eu paro por aqui e a gente fala de outras técnicas mais pra frente. Um abraço, tchau, tchau. Muito obrigado por prestigiar mais um episódio do podcast Sua Melhor Decisão. Acompanhe nas redes sociais, se inscreva nos canais, contribua compartilhando este podcast com o mundo e certifique-se de não apenas ouvir, mas aplicar todo este conhecimento e conhecer meu trabalho, meu framework de tomada de decisão de alta performance na Decision Blueprint. Envie pedidos e sugestões de temas para explorar em detalhes dentro do mundo da ciência da tomada de decisão de alta performance. Use a hashtag Sua Melhor Decisão e até o próximo episódio.